Voltamos com o nosso TV Cidadã. E agora conosco Elvis Roberto, ele que é presidente do Grêmio Estudantil do IFAL Satuba, o Grêmio Miguel Guedes de Nogueira. Tudo bem? Tudo sim. Eu já agradeço a sua vinda aqui. No bloco anterior a gente falou com o professor de vocês e agora a gente quer falar com vocês para saber um panorama dessa ocupação. Como foi, Elvis, vocês começarem essa ocupação aqui no estado de Alagoas e ser a primeira escola a estar ocupada aqui no estado? Bom, a gente que agradece o espaço da gente estar aqui falando um pouquinho da nossa ocupação, da nossa realidade, né? Ser a primeira escola do nosso estado foi um desafio imenso. A pressão na gente foi muito forte. A gente teve vários desafios no início, né? Porque foi a primeira ocupação, a gente não tinha aquela experiência e nem tinha a cultura de ocupar aqui no estado como já estava acontecendo no Paraná. A gente teve algumas dificuldades a princípio com a questão da alimentação. A gente tem em torno de 350 alunos para alimentar no início e a gente não tinha se planejado ainda porque estava esperando ainda a alimentação do nosso instituto. Mas aí a gente conseguiu com apoio, né, assim como a gente faz até hoje com as doações, a gente conseguiu alimentar todos, não com a alimentação, arroz e feijão, mas foi com lanche porque era o mais prático para aquele momento. Quantos estudantes a gente tem lá no campus IFAL? Ó, o nosso campus a gente tem uma variação muito grande, né? Porque é no interior e os estudantes moram afastados do campus. Então a gente depende de transporte e como a instituição só pode fornecer transporte em dia letivo, isso dificulta, porque a passagem é cara e tem muitos sem pagar das passagens. Mas a gente tem em torno de, por dia, em torno de 70 a 120 alunos. Isso varia de acordo com as atividades. Para facilitar a ida dos estudantes, né, com a questão de pagar a passagem, a gente faz atividades alternadas. Então, um dia tem atividade, outro dia a gente faz atividade para quem está residindo na ocupação. Aí no outro dia volta atividades para todos. Para aí dá para todo mundo se organizar e ir para a ocupação sem ter problema. Pois é, o que mais a gente quer, trazendo você aqui, é que você explique como é o dia a dia de uma ocupação. Vocês têm atividades, as pessoas podem até pensar que o campus está parado, mas não é isso, né? Não. A nossa ocupação, na verdade, as atividades acontecem diariamente, né? A gente tem aulões, a gente tem debate, a gente tem várias atividades construtivas para que o estudante ele não fique pelo período da ocupação sem desenvolver nenhuma atividade. O nosso campus, especialmente, é um campus que tem o turno integrado. Então, a gente tem disciplinas técnicas e disciplinas do médio, os dois horários. Então, a gente não tem uma rotina de estudar para o Enem, né? Porque não tem como, né? Então, a gente está aproveitando a ocupação para levar atividades para que os estudantes eles possam estudar para o Enem e também possam fortalecer o senso crítico deles a respeito de vários assuntos e também quebrar vários tabus que vão sendo levados durante a nossa vida, né? Eu queria que você marcasse o posicionamento político de vocês, o objetivo principal dessa ocupação lá. Bom, e também em toda Alagoas e no Brasil inteiro. Eu acredito que a pauta ela é bem unificada, né? A gente, a princípio, luta contra a PEC 241, que é uma PEC que vai congelar os gastos públicos em saúde, educação, em serviços sociais básicos, que as pessoas que têm uma condição financeira mais baixa não vão ter condições de ter uma saúde de qualidade e uma educação de qualidade gratuita, né? E coisa que nem é ofertada hoje, que tem que o governo investe livremente na educação, né? O investimento é baixo e ainda assim é precário. E a gente também luta contra a medida provisória, né, que tira disciplinas essenciais para o currículo do estudante e que não tira as disciplinas, assim, vamos retirar da grade curricular, mas deixa opcional. Então, se a questão é cotar gasto, né, cortação de gasto, o governo vai cortar principalmente esses professores que não são obrigatórios de uma escola. Então, a gente luta para que essa medida provisória ela não passe, que já deu essa questão, né? A gente também luta contra a lei da mordaça, que já foi aprovada no nosso estado e que já foi considerada até inconstitucional, mas que agora está sendo votada pelos nossos senadores e depois pelos deputados. Pois é, a ideia de vocês é que o professor, por exemplo, com a lei da mordaça, na verdade o professor, ele realmente tem um direcionamento, não há como se ter uma neutralidade também da educação, não é isso?
É interessante sobre a lei da mordaça que tem disciplinas que até você pode ver que é complementar, né? Eles aprovam a lei da mordaça, que é uma lei que não dá direito que o professor debata em sala de aula, e eles aprovam o MP que retira a obrigatoriedade de ter sociologia, filosofia no currículo. Então isso quer dizer que realmente o professor, além de não ser obrigatório ter um professor na sala, na escola, que debata sobre os assuntos, o professor dessas matérias, que se a escola optar a ter, não vão debater esses assuntos porque ele não vai ter liberdade, né? Não vai ter a questão da liberdade mesmo de expressão. E outra coisa também que é muito interessante é que tem coisas que têm que ser debatidas em sala de aula. Por exemplo, professor de redação. Ele vai debater um assunto porque o Enem cobra dissertação, que é argumentativa. Como é que esse professor ele vai debater em sala de aula se a Constituição local ou nacional, já local, né, que já foi aprovada, se não permite que esse professor leve assuntos que podem ser debatidos na sala de aula. Então não vai ter, com essa medida, discussão de gênero, não vai ter mais discussões que são essenciais para que os nossos estudantes eles consigam ter um novo olhar para a sociedade, né? Elvis, e como é que está o panorama local, o panorama estadual dessas ocupações? Temos muitas escolas que aderiram, como é que está também esse processo aí de desocupação, já que o MEC pediu para que até o dia 31 fossem desocupadas as escolas, para que o Enem fosse feito nessas escolas? Para pontuar logo a questão do MEC, é muito interessante que nós da ocupação, a gente não quer que não tenha Enem. Que é necessário que tenha Tanto que Enem, vocês estão fazendo, né, aulões, Estamos fazendo aulões para o Enem. Mas se o problema do MEC é que a gente esteja ocupados, a gente já foi proposto, assim como no Paraná, foi um acordo firmado com o INEP, a gente vai fazer o quê? Uma comissão, né, proposta para que acompanhe a questão do Enem e logo após o Enem volta à ocupação. Então, assim, o MEC, ele utilizou o Enem para querer desocupar as escolas. Só que nós, estudantes, nós não iremos sair, né? No nosso estado, a gente já começou em Arapiraca, nas escolas estaduais, com reintegração de posse. Só que a reintegração de posse não é só aquela questão de você chegar, tem toda a questão burocrática, você pode recorrer, e é isso que está acontecendo. O que está mantendo a ocupação em Arapiraca é porque eles recorreram à decisão e aí está na justiça. Vocês também têm auxílio jurídico por trás também, né, ajudando a toda a ocupação. Sim. Existe uma frente unificada de lutas, que são várias entidades que fazem parte, e essas entidades elas trouxeram a equipe jurídica para auxiliar na nossa ocupação e em outras ocupações. A UBS também, ela forneceu um advogado nacional, que ele está dando apoio a todos os advogados. Que é a União Brasileira dos Estudantes. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que inclusive a presidente da UBS, a Camila Lanes, ela veio para o nosso campus, visitou a ocupação, a gente foi com ela visitar. Sobre a questão da atenção no nosso estado, realmente é tenso. Porque enquanto a gente está nas escolas lutando pela educação gratuita e de qualidade para todos, ainda existe pessoas que olham para a gente e dizem, mas são vagabundos, né? E essas pessoas, como o MBL, eles fazem um movimento contra a ocupação. E esse movimento contra a ocupação, eles implantam até pessoas dentro da ocupação e começam a desestruturar. E já está acontecendo aqui no IFAL, Maceió, né? Lá em Satuba foi tranquilo, mas já aconteceu também em Marechal. E aí é tenso, mas a gente consegue, como a luta é unificada, é uma luta com um só objetivo, que é até interessante que a gente pontua que a gente vai fazer o Enem esse ano, mas o que é que garante que a gente vai ingressar nos próximos anos em uma universidade pública de qualidade e com estrutura para todos, né? Então a gente levanta também esse ponto, a preocupação com o Enem temos uma preocupação. Mas e a questão da universidade pública? Com essa PEC foi aprovada, como é que vai ficar, né? O nosso instituto, ele já tem vários cortes. A gente tinha muitas residências estudantis, que tinha muito estudante do interior que vinha morar lá no IFAL Campus Satuba. Mas aí com cortes do governo, isso foi dificultando que mantesse esses estudantes, e hoje a gente só tem em torno de 7 alojamentos abertos, era 12, em torno aí nessa faixa etária. Só que os cortes já estavam acontecendo, mas não era tão brusco quando essa PEC, se for aprovada, vai acontecer, né? Pois é. Agora eu queria saber de você, como é que... Você já falou que estudante não é vagabundo, o estudante não pode ser considerado vagabundo, até porque ele está lutando pela educação no país. Agora, como é que foi para você estar lá dentro, pela primeira vez,
liderando uma ocupação, você que é presidente do Grêmio Estudantil lá do Ifalçatuba, e essa semente de lutar mesmo pelos grandes assuntos do nosso país, o que é que você pode expressar disso para a gente? Bom, eu comecei na luta estudantil como representante de turma e depois eu fui convidado para participar de uma gestão do Grêmio e logo em seguida eu saí como presidente. Mas nessa trajetória eu passei por algumas entidades e teve uma entidade que me fez ter um amor pela luta, que foi a UJS, que foi a entidade que fez com que eu olhasse olhar panoramicamente e ver que a gente não pode olhar para a sociedade e ver os nossos direitos sendo cortados e ficar parado. E a União da Juventude Socialista me fez ingressar nessa luta. Eu sou presidente do Grêmio, mas também eu sou diretor municipal do OJS. E eu acompanhei várias lutas, né? Inclusive contra o impeachment. A gente foi para Brasília, lutou contra o impeachment. A gente foi para o Congresso, conheci a entidade. Então, assim, a minha trajetória é na luta estudantil secundarista e também na União da Juventude Socialista, que fez com que eu tivesse mais motivação para essa luta. Eu queria também, agora a gente já está quase encerrando o nosso programa, mas eu queria que você falasse com essa juventude que está nos assistindo e também falasse também dos seus apoiadores. A gente sabe que vocês lá em Satuba têm muito apoio da comunidade, dos feirantes que ajudaram vocês com alimentação, mantimentos. A sociedade realmente está entrando para ajudar vocês lá na ocupação, no Campo Satuba, que foi o primeiro a ser ocupado aqui em Alagoas. Gente, quer que você mande um recado tanto para os estudantes quanto para a comunidade. Bom, é muito importante isso, porque os estudantes eles se preocupam bastante com questão de aula, né? Porque não está tendo aula. Mas eu quero dizer para a juventude alagoana, nacional, que se preocupe com o cenário que a gente está vivendo hoje. Afinal, a educação brasileira está correndo grave risco, né? Os institutos federais estão correndo grave risco de ser sucateados. As escolas públicas, que hoje já são precárias, né? Que não tem estrutura, vão ficar ainda pior. Então, você que é jovem, você que não quer viver numa sociedade em que os seus direitos não foram representados, que foram retirados brutalmente, então lute. Né? Lute. A classe trabalhadora que vê que essa PEC vai congelar o salário mínimo e que vai fazer com que o salário do trabalhador fique ainda menor do que é, né? E que se essa PEC fosse aprovada alguns anos atrás, a gente teria um salário mínimo bem mais baixo do que a gente tem. Então o trabalhador ingresse na luta contra essa PEC. Eu quero dizer também para todos aqueles que dizem são contra a ocupação, que ao invés de vocês ficarem falando mal da ocupação, a gente só faz um convite, que vocês venham e conheçam a nossa ocupação, conheçam a nossa pauta, conversem conosco. Então, o recado que eu quero deixar para a juventude é que ela não fique na frente da TV sendo manipulada. Ela saia da TV, conheça a realidade e vá à luta, porque o nosso lema é ocupar, lutar e resistir. Então vamos resistir e vamos lutar. Os nossos apoiadores, a comunidade de Satuba, a gente quer agradecer muito, porque estão doando alimentos. Os feirantes doaram várias verduras, a gente consegue ter mais alimentos, né, com mais nutritivos. A gente também tem professores do nosso instituto, a gente tem entidades, eu não vou citar uma entidade em si, mas eu vou falar de todas as entidades que estão fazendo parte, que estão fortalecendo a nossa luta. A gente agradece muito. E você falou sobre o anseio de ser líder de um movimento como esse pela primeira vez. É muito complicado, porque ser líder num movimento como esse é às vezes você passar fome, é você servir todo mundo e não ter para você, é você estar ali lutando e às vezes você está tão estressado a ponto de dizer eu quero ir para casa, mas eu vou ficar. A luta é maior, né? A luta é bem maior do que o meu estresse, do que a minha vontade de dormir no meu quarto. Então eu vou continuar lutando e você que está nos assistindo, continue lutando, ocupe sua escola, junte-se a nós e vamos lutar contra esse governo golpista. Fora Temer. Obrigada, Elvis. Obrigada por sua participação aqui e obrigada também, telespectador do TV Cidadã.